Eu costumava acreditar que a dedicação acabaria sendo recompensada. Até o dia em que abri aquela velha pasta de documentos. Naquela tarde passei na casa dos meus pais, em Campinas, como fazia todo fim de semana. Minha mãe, Marta, não era muito ligada em tecnologia. Então eu frequentemente a ajudava a cuidar das contas, organizar os contribuintes e digitalizar documentos importantes. Aquela casa de tijolos vermelhos de 2 andares, a mesma que passei quase uma década apoiando, financeiramente e ajudando a reformar, ladrilho por ladrilho. Parecia um segundo lar para mim. Afinal, eu cresci ali. Você pode dar uma olhada nisso para mim? Ela disse, me entregando uma pilha bagunçada de papéis antes de voltar a cuidar das suas orquídeas no quintal. Sentei-me à mesa de jantar, examinando a pilha, até que meus olhos pousaram em um envelope grosso cor creme com a inscrição em negrito. Plano patrimonial e testamento. Hesitei. Não porque estivesse curiosa, pelo menos foi o que eu disse a mim mesma, mas porque queria ter certeza de que tudo estava em ordem. Eu sempre fui a única a me preocupar com essas coisas, na verdade a única que impediu que a família se desintegrasse. Mas quando virei para a página de distribuição de bens, senti uma pressão apertada no peito. Tudo, e eu quero dizer, tudo que meus pais possuíam, a casa, mais de R$250 mil em economias e o carro novo. Até a aliança de casamento da mamãe estava claramente declarado como herança para Lívia, minha irmã mais nova. E eu? Nada. Nenhuma palavra. Nem uma única menção além da linha vaga. Amamos nossas 2 filhas. Apertei o papel, os nós dos meus dedos ficando brancos. Cada memória de trabalhar em 2 empregos para ajudar a pagar o empréstimo do financiamento deles, de dirigir longas distâncias para entregar os remédios da mamãe, de levá-los aos médicos, de cozinhar, para eles não fazerem esforço e até organizar a casa, já que Lívia nunca se preocupou com isso. Cada um desses momentos não valeram de nada. Pareceu que tinha levado um tapa da existência por causa daquela frase fria e impressa. Ouvi minha mãe entrar novamente na casa, seus passos leves atrás de mim. Camila, você encontrou a declaração? Levantei-me, testamento na mão, e me virei. Minha voz estava calma, incessantemente calma. Mãe, isso é verdade? Ela congelou, os olhos fixos no papel na minha mão. Camila? Isso. O que isso significa? Interrompi. Minha garganta apertada, mas cada palavra saiu afiada. Uma vida inteira cuidando de você e do papai. E eu sou descartada como se nunca tivesse existido? Meu pai, Sérgio, entrou da sala de estar naquele momento. Caneca de café na mão. Ele a colocou no chão com um suspiro, como se estivesse prestes a comentar sobre o tempo. Você não precisa reagir assim, Camila. Você está bem financeiramente, certo? A Lívia, ela ainda está descobrindo as coisas. Soltei uma risada sem humor. Seca. Descobrindo as coisas? Ela tem 20 anos. Muda de emprego a cada 3 meses. Quer viver do YouTube, mas não consegue pagar nem a própria conta de telefone. Sou eu quem pagou o empréstimo da casa de vocês pelos últimos 2 anos. Sou eu que venho de longe apenas para ir com vocês. Ao médico, fazer feita, cuidar da casa. Sou eu quem está mantendo essa casa de pé. Minha mãe deu um passo à frente, colocando a mão sobre a minha, como se isso pudesse me acalmar. Nós sabemos disso, filha, mas não pense por esse lado. Eu só queria que sua irmã se sentisse segura. Puxei minha mão para longe. Assenti levemente, o olhar frio como gelo. Segura. E eu? A única que vem mantendo este lugar de pé não merece reconhecimento? Eles não disseram nada. Coloquei o testamento de volta na mesa como se fosse uma declaração de guerra. Obrigada por me mostrarem o quanto eu sou importante para vocês. Caminhei até a porta sem olhar para trás. Ninguém chamou por mim. E pela primeira vez em anos, eu não me senti magoada. Eu apenas me senti vazia. Uma espécie de silêncio que me gelou até os ossos.
Nunca mais voltei para aquela casa depois de descobrir o testamento. 2 semanas se passaram em silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, como se eu nunca tivesse existido no mundo deles. Eu disse a mim mesma que se eles tivessem um pingo de consciência, entrariam em contato. Mas em vez de um pedido de desculpas ou explicação, o que recebi foi uma mensagem do papai. Camila, sei que nos desentendemos, mas a parcela do empréstimo vence no final da semana. Você pode transferi-la logo? Sexta-feira dos Mortos. Fiquei paralisada olhando para a mensagem em descrença. Parte de mim quase riu. Nenhuma menção ao que aconteceu, não perguntando se eu estava bem, apenas uma exigência, como se eu fosse o caixa padrão deles. Eu respondi, cada palavra como gelo. Acho que Lívia pode lidar com isso. Aquela casa é dela agora. Então, coloquei meu telefone de lado e não esperei por uma resposta. 10 minutos depois, a tela acendeu novamente. Desta vez era Dona Terezinha. Camila, não faça isso. Precisamos conversar. Eu não respondi. Não fiquei triste. Eu nem estava mais com raiva. Apenas uma espécie de clareza implacável tomou o lugar de cada esperança frágil que eu uma vez tive. Por anos, eu acreditei que meus sacrifícios seriam reconhecidos. Eu estava errada e não tinha mais interesse em bancar a salvadora. 3 dias depois, a próxima mensagem veio de Lívia. Você está exagerando, Camila. Entendeu tudo errado. Mamãe e papai não quiseram dizer isso. Você sempre foi independente. E eu simplesmente não sou. Eu digitei lentamente cada palavra, cortando a máscara falsa da minha irmã. Então prove que você merece o que lhe foi dado. Comece pagando a parcela. Nenhuma resposta. Outra semana se passou. Silêncio até uma manhã de segunda-feira, enquanto eu tomava café na minha cozinha. Meu telefone vibrou com uma solicitação de transferência de exatamente 1.200 da minha mãe. Nenhuma mensagem. Apenas uma solicitação de retirada fria. Tão sem emoção quanto a maneira como eles me tiraram de tudo. Eu rejeitei, sem um segundo de hesitação. Minutos depois, o telefone tocou. Era a mamãe. Deixei tocar até o quarto, sinal sonoro, e recusei a ligação. Uma mensagem seguiu imediatamente. Camila, eu sei que você viu. Por que você recusou? Fechei meus olhos, respirei fundo e respondi. Porque não é mais minha responsabilidade. Peça a Lívia. Pela primeira vez na minha vida, eu senti que tinha controle. Eu não era a única lutando para consertar rachaduras que eu não criei. Eu não estava sacrificando toda a minha juventude para consertar as falhas de outras pessoas. 3 dias depois, Lívia mandou mensagem novamente. Você está sendo tão egoísta? Você não sempre disse que a família vem em primeiro lugar? Eu reli essa mensagem várias vezes. Família? A família da qual ela estava falando era a mesma que me tratava como uma estranha, ou apenas como uma carteira ambulante. Eu respondi, com uma frase. Família é sobre justiça e respeito. Não usar alguém até que não seja mais útil. Depois disso, não houve mais mensagens. O silêncio se instalou sobre tudo. Mas desta vez, não parecia solitário. Parecia alívio. Uma libertação de um fardo que carreguei por muito tempo. Mas no fundo, eu sabia que esse silêncio era apenas o começo. Porque eles voltariam. Quando ninguém mais os ajudasse, quando a casa estivesse em risco de ser leiloada, quando Lívia, com toda aquela herança, ainda não soubesse como pagar uma conta em dia. E quando esse momento chegasse, eu estaria pronta, não para salvá-los, mas para mostrar a eles que eu não era mais aquela que se sacrificaria sem nem mesmo um obrigado. A próxima mensagem de Lívia chegou perto da meia-noite, enquanto eu estava na metade de um romance histórico e tomando chá quente. O telefone acendeu e eu nem precisei abri-lo para adivinhar o tom. Você está mesmo exagerando. Eu rolei e continuei lendo. Todo mundo já está estressado. Por que você está escolhendo agora ser dramática? Isso nunca foi problema para você. São apenas alguns pagamentos. Você sempre fez isso. Uma risada seca escapou dos meus lábios, sem nenhum humor. Apenas alguns pagamentos? Fácil de dizer quando você nunca pagou uma conta na vida.
Eu respondi: não estou sendo dramática. Estou sendo clara. E é melhor você se acostumar com isso. Menos de 1 minuto depois, ela respondeu: você é completamente egoísta. Não se surpreenda se mamãe e papai não te perdoarem. Desliguei o telefone. Pela primeira vez em anos, não, me senti culpada. Não fui assombrada pelo "e se eles estiverem chateados ou obcecados em ser a boa filha?". Eu tinha cruzado a linha entre ser explorada e me defender. No dia seguinte, liguei para o banco e solicitei que meu nome fosse removido da conta conjunta usada para o empréstimo. Também entrei em contato com as empresas de serviços públicos e cancelei todos os pagamentos que vinha administrando em silêncio há anos. Apaguei os lembretes de contas do meu telefone como uma pequena cerimônia, marcando o fim do meu papel na casa deles. Naquela noite, limpei meu pequeno apartamento, toquei minha playlist favorita e comprei um bolo de chocolate que sempre amei, comi um pedaço e fui dormir. Acordei profundamente tranquila, sem o choque de uma notificação de pagamento. Fui trabalhar sem sentir que estava arrastando 3 outros adultos nas costas. Até me inscrevi para uma aula de arte online. Algo com o que sonhei por anos. Mas sempre deixei de lado porque não tinha tempo ou realmente não tinha permissão para ser egoísta. E quando minha vida começou a respirar sozinha novamente, as batidas do passado ficaram mais altas. No início da semana seguinte, minha mãe, Marta, ligou. Eu não atendi. Uma mensagem chegou logo depois, de Camila. Precisamos conversar. Sua irmã não sabe como pagar a conta da internet. Você pode me ajudar? Não respondi. 2 dias depois, outra mensagem. A Netflix foi cortada. Ela disse que não consegue fazer login. Li a mensagem, abri a estante e peguei o velho caderno onde eu havia anotado todas as senhas, cronograma de cobrança e número de atendimento ao cliente. Toda vez que meus pais não sabiam o que fazer, eles me ligavam. Toda vez que Lívia esquecia um pagamento, eu resolvia. Desta vez, fechei o caderno e o coloquei de volta. Eu não era o assistente deles. Eu não era a espinha dorsal de um sistema que me apagou no segundo em que parei de ser útil. 3 dias depois, outra mensagem de Lívia chegou na minha caixa de entrada. Você está brincando comigo agora? A energia está prestes a ser desligada. Você realmente vai deixar isso acontecer com a nossa família? Respondi com apenas uma frase. Não. Estou apenas deixando todos assumirem a responsabilidade por suas próprias escolhas. Silêncio. Não ouvi nada por mais alguns dias, até que, uma manhã, recebi uma ligação de um número inesperado. Dona Terezinha, a vizinha aqui ao lado dos meus pais há 20 anos. Sua mãe perguntou se eu conhecia alguém vendendo casas. Acho que eles não estão mais se virando bem. Agradeci e desliguei. Não me senti presunçosa. Não sorri, mas também não chorei. Apenas sentei perto da janela, observando a luz do sol se espalhar pelas árvores na frente. E percebi algo. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava sendo esmagada pelo dever ou pela culpa. Eu tinha escolhido sair do ciclo e não voltaria. A primeira mensagem na manhã de segunda-feira veio de alguém que eu não esperava. Seu Osvaldo, o vizinho, que morava ao lado dos meus pais por mais de 20 anos. Camila, seus pais estão bem? Marta perguntou que dia era. Ela achou que tinha errado a data, mas ela tinha acabado de receber uma carta do banco. Diz claramente: aviso de execução de leilão da casa em 45 dias caso não realize o pagamento. Olhei para a tela. Então aconteceu. Mais rápido do que eu esperava. 4 semanas desde que parei todo o apoio. 4 semanas para a casa que eu uma vez evitei que desmoronasse finalmente começar a desabar. 1 hora depois, minha mãe ligou. Eu não atendi. Uma mensagem seguiu logo após o toque. Camila, por favor, nós realmente precisamos de você agora. É sério. Eu li, então desliguei o telefone como se não tivesse nada a ver comigo. Mas, na verdade, meu peito ainda estava pesado. Eu já pensei que esse momento traria uma sensação distorcida de satisfação, mas não foi apenas uma fadiga oca e dolorida. Talvez porque eu estivesse muito acostumada a limpar a bagunça dos
Outros. Não respondi. 2 dias depois, pela primeira vez em semanas, Lívia apareceu na minha porta. Ela ficou lá, em um moletom amassado, sem maquiagem, segurando uma pilha bagunçada de documentos. Seus olhos entregaram o pânico. Eu só preciso de 5 minutos, ela disse sem fôlego. Só 5 minutos, Camila. Cruzei meus braços bloqueando a porta. Nenhum pingo de simpatia em meus olhos. Você está aqui para pedir dinheiro? Não é dinheiro, Camila. Ela deixou escapar com a voz trêmula. Eu só preciso da sua ajuda para falar com o banco. Eu não entendo os termos que eles estão usando. Eu estou sobrecarregada. E quanto à herança que você recebeu? Eu perguntei. Meu tom casual como um comentário sobre o tempo. Ela olhou para baixo e murmurou. Está amarrado em uma carteira de investimentos. Se eu sacar agora, há uma penalidade. Eu não pensei que isso iria subir tão rápido. Levantei uma sobrancelha. No entanto, você assinou tudo sem hesitar. Eu pensei que mamãe e papai tinham tudo sob controle. Eles disseram que estava tudo pronto. Eu não pensei exatamente. Você não pensou como sempre. Lívia ficou em silêncio. Eu saí e fechei a porta atrás de mim. Esta é a lição que você precisa aprender. Todo mundo tropeça. Mas ninguém cresce se alguém está sempre lá para pegá-los. Lívia gritou. Você realmente vai deixá-los perder a casa? Eu não vou deixar nada acontecer. Eles fizeram sua escolha. Agora eles que vivam com isso. Eu me virei, deixando Lívia sozinha no corredor do prédio. 3 dias depois, encontrei Matheus, um antigo colega de classe que virou corretor de imóveis, em um evento de networking no centro de artes local. Eu estava prestes a contar a ele sobre o projeto fotográfico em que estava trabalhando quando ele interrompeu, com os olhos arregalados. Ei, a casa dos seus pais fica na Rua do Sol? Eu acenei com a cabeça. Alguém da minha equipe os mencionou. Parece que eles estão procurando vender com urgência. Casa antiga precisando de reforma. Alto risco de execução de leilão. Você está bem? Dei um sorriso fraco. Estou bem. Acho que não. Matheus parecia querer dizer mais, mas não disse. Naquela noite, abri meu notebook e vi um e-mail de uma organização de assistência jurídica, na qual trabalhei como voluntária na faculdade. Eles estavam recrutando mentores para um novo programa, que ajudava idosos a gerenciar dívidas de moradia. Sorri suavemente. A vida tinha um jeito estranho de voltar atrás. Sentei-me em silêncio por um longo momento antes de iniciar a inscrição. Não para meus pais, não para Lívia. Para mim, a única que finalmente aprendeu a deixar ir. Eu não precisava mais salvar a velha casa. Mas, se eu pudesse usar o que passei para manter alguém, caso contrário, de cair no mesmo ciclo, valeria a pena. No sábado à tarde, eu tinha acabado de terminar um workshop de fotografia e voltei para meu pequeno apartamento tranquilo, esperando nada mais do que uma xícara de chá quente e uma noite tranquila. Mas quando entrei no estacionamento, vi uma minivan prateada familiar estacionada perto do portão. 4 anos atrás, eu tinha sido coassinante daquela van quando meu pai Sérgio não pôde mais fazer os pagamentos. Transferi o título para ele no ano passado, como um gesto final de confiança. Agora ele estava lá, como um lembrete amargo. Eu saí do meu carro, andando devagar. Meus pais estavam esperando perto da entrada do prédio. Lívia estava um pouco atrás, segurando sua bolsa. Seus olhos estavam cheios de uma preocupação mal disfarçada. Eu não disse nada. Parei a alguns passos de distância, braços cruzados, esperando. Minha mãe, Marta, falou primeiro. Sua voz estava trêmula. Camila, sinto muito por termos vindo aqui, mas as coisas saíram do controle. O banco virá reavaliar a propriedade na próxima semana. Meu pai continuou, com a voz mais baixa e cansada do que eu já tinha ouvido. Nós cometemos um erro, eu sei disso, mas se a casa for tomada, eu não vou conseguir lidar com isso. Olhei diretamente para ele, meu olhar mais frio do que nunca.
Então, por que ao escrever o testamento você decidiu que eu não valia a pena ser incluída? Ele baixou os olhos, os dedos mexendo na ponta do casaco. Naquela época, achávamos que você ficaria bem. Você sempre foi forte. Mas Lívia, interrompi. Se falhar, será perdoada e herdará tudo. Virei-me para encarar minha irmã. Ela apertou os lábios e não disse nada. Sem negação, sem desculpa. Eu dei a vocês a minha juventude, eu disse. Minha voz baixa, mas cada palavra afiada, sem condições. E, em troca, recebi desconsideração. E a suposição de que eu cuidaria disso. Eu não estou mais nesse papel. As lágrimas da minha mãe caíram. Nós não sabíamos que chegaria a... Isso. Você não pode ajudar só dessa vez? Só um pouco? Só até que as coisas se estabilizem? Eu balancei minha cabeça. Uma brisa no meu peito, varrendo anos de obrigação. Eu não estou dizendo não, porque não posso ajudar. Estou dizendo não, porque se eu fizer, todos voltarão a acreditar que nunca precisam mudar. Lívia finalmente falou, baixo e quebrado. Eu não percebi que ficaria tão complicado. Eu pensei que só precisava de tempo. Eu não pensei que você iria embora tão rápido. Eu olhei para ela pela primeira vez em semanas. Eu não fui embora rápido. Eu avisei. Eu esperei. Eu esperava. Mas nossa família escolheu ignorar tudo isso. Então, esse é realmente o fim? Minha mãe sussurrou, com lágrimas ainda frescas em suas bochechas. Eu olhei para ela. A mulher que uma vez me embalou para dormir, para quem eu levei remédios, levava para o pronto-socorro, cozinhava depois que ela e meu pai não podiam mais fazer esforço, atividades pesadas. E eu vi mais claro do que nunca a linha entre sangue e amor verdadeiro. Não acabou com isso, eu disse. Acabou no momento em que você decidiu quem merecia ser nomeado e quem não. Ninguém disse uma palavra. O vento do fim do outono assobiava através das árvores nuas, trazendo consigo um frio que nenhuma jaqueta poderia aquecer. Eu pisei na varanda, peguei minhas chaves e destranquei a porta. Antes de entrar, me virei uma última vez. Espero que você encontre um jeito. Mas eu não sou mais a tábua de salvação para esta família. Olhei para Lívia e falei devagar. Se você realmente quer crescer, esta é sua chance. Eu saí do carrossel. Agora é sua vez. Eu entrei e fechei a porta atrás de mim. O som do vento no corredor abafou seus passos enquanto eles saíam. Eu fiquei em silêncio na minha sala de estar, a luz do sol da tarde lançando um longo feixe no chão através do vidro. Sem lágrimas, sem desgosto, apenas um silêncio pacífico. Eu pensei que, depois daquele confronto final, eles ficariam quietos. Eu esperava que a verdade os fizesse refletir, ou silenciosamente recuar por orgulho. Mas superestimei a autoconsciência das pessoas que sempre viveram às custas dos outros. Uma semana depois, recebi uma mensagem de Andressa, colega de trabalho do Centro de Arte. Camila, você está no Facebook? Você deveria verificar a página da sua mãe. Ela está postando coisas inacreditáveis. Minha mão tremeu um pouco quando digitei Marta Santos na barra de pesquisa. Sua linha do tempo estava cheia de postagens emocionais, fotos de flores e citações, inspiradoras. Mas o que me fez congelar foi uma postagem de destaque, com uma foto da nossa antiga casa anexada. É de partir o coração quando sua própria filha vira as costas para a família, abandonando pais doentes e idosos, recusando-se a ajudar em nosso momento de necessidade. Depois de tudo o que fizemos, nos sacrificamos por ela. Mais de 40 compartilhamentos. Os comentários estavam cheios de simpatia, conforto e julgamento pela criança ingrata. Mordi meu lábio, rolando mais, e vi outra postagem. Esta do meu pai Sérgio. Achávamos que Camila era alguém que amava sua família, mas quando mais precisávamos dela, ela foi embora sem dizer uma palavra. A casa está prestes a ser tomada, e ela age como se nada estivesse acontecendo. Então, veio uma postagem de Lívia, com um tom claramente zombeteiro. Algumas pessoas só são gentis quando estão acima de você, olhando para baixo. Mas quando a família pede que elas se rebaixem e ajudem-nos, elas escolhem o silêncio.
Essa é a versão atual de forte. Acho que agarrei meu telefone com mais força. Eu não estava com raiva. Eu nem fiquei chocada. Eu estava cansada. Quando a culpa não funcionou mais comigo, eles se voltaram para a vergonha pública. Mas esqueceram de uma coisa. Eu não estava mais em silêncio. Naquela noite, abri meu notebook e entrei no meu Facebook, que raramente usava. Fiz uma única postagem, sem cor de fundo, sem design sofisticado, mas cada palavra era clara como a luz do dia. Minha família está compartilhando uma história unilateral. Então, para ser justa, aqui está a verdade do meu lado, anexei. Uma foto do testamento, com o nome de Lívia como única beneficiária. Publiquei fotos dos pagamentos do empréstimo para o financiamento, contas de serviços públicos, seguro, tudo em meu nome. Então, incluí a última mensagem que recebi, da minha mãe, pedindo mais dinheiro para salvar a casa. E terminei com uma linha. Meu silêncio não foi consentimento. Eu estava apenas esperando o momento certo para dizer a verdade. Esse momento é agora. Em 10 minutos, o primeiro comentário apareceu. Camila, você realmente fez tudo isso? Não posso acreditar, um velho amigo comentou. Você é uma das pessoas mais gentis que conheço. Não deixe ninguém fazer você duvidar disso. Então, uma por uma, as pessoas começaram a compartilhar a postagem. Alguns que conheciam meus pais se manifestaram, muitos expressaram surpresa. Eu sempre pensei que Lívia vivia de forma bastante imprudente. Agora faz sentido. Ninguém deve ser aproveitado assim, especialmente por sua própria família. Minha postagem se espalhou rapidamente. Não porque fosse sensacionalista, mas porque era real, era honesta e não se esquivava. 2 dias depois, minha mãe removeu todas as suas postagens. Meu pai até desativou sua conta. Lívia mudou sua foto de perfil para uma flor em preto e branco. A vaga movimentação dramática que ela sempre fazia quando as coisas saíam do seu controle. Eu não respondi. Eu não postei mais nada. Eu apenas sentei no meu apartamento, ouvindo a chuva bater suavemente na janela, e pela primeira vez senti a justiça do meu lado. Eu não precisava de um pedido de desculpas. Eu não precisava que eles abaixassem a cabeça. Eu só precisava que eles parassem. E parecia que, finalmente, eles entenderam que eu não era mais alguém que eles podiam manipular. Uma postagem foi o suficiente para acabar com os anos em que fui forçada ao silêncio. E agora, eu estava escrevendo o próximo capítulo. Não sobre mídia social, mas na vida real. Desde aquele dia em que postei, não ouvi uma palavra da mãe, do pai ou de Lívia. Tudo ficou tão parado quanto um lago esquecido após uma tempestade. Mas não o silêncio da espera. Este foi o silêncio da aceitação. Eles perderam a única pessoa que sempre voltava depois que quebravam tudo. Agora eu era o oposto. Eu comecei a viver. Toda segunda-feira de manhã, eu ia ao centro de arte para dar minha aula de fotografia para alunos do ensino médio. A maneira como seus olhos brilhavam, segurando uma câmera pela primeira vez, a maneira como viam o mundo através de uma lente, me lembrou que nem todo mundo vê a mesma coisa. E às vezes, você tem que escolher seu próprio ângulo. À noite, eu fazia um curso de edição de vídeo de meio período, uma habilidade que sempre sonhei em aprender. Mas adiei porque minha família precisava de mim. Agora ninguém precisa de mim. E pela primeira vez na minha vida, isso foi libertador. Comecei a fazer caminhadas noturnas, sem pressa e despreocupada. Eu cozinhava nos fins de semana, postava fotos no Instagram, sem me preocupar em ser chamada de falsa. Fiz novos amigos na aula, pessoas que não me conheciam como a pessoa que mantinha a família unida. E por causa disso, eu finalmente consegui ser eu. Enquanto eu estava aprendendo a respirar, do outro lado da cidade, a casa na Rua das Palmeiras começou a aparecer em anúncios imobiliários. Um amigo meu, Marcos, corretor de imóveis, me mandou uma mensagem. Camila, a casa dos seus pais está à venda. Estão pedindo 390 mil, mas sem ofertas. Segundo eles, a única coisa que tem para fazer é consertar o telhado ou a fiação defeituosa. Eu não fiquei surpresa. Quem chamava alguém para consertar e pagava por isso era eu.
Então seria esperado não ter ninguém para consertar a caixa de fusíveis, não ter ninguém para trocar o aquecedor de água ou chamar o técnico a tempo. Chega de mim. Aquela casa tinha sobrevivido por minha causa. E agora refletia a verdade. Negligenciada e sem ninguém que pudesse mantê-la de pé. Já em casa, abri meu notebook e tomei um gole do meu café ainda quente. No passado, ouvir algo assim teria feito meu peito apertar de preocupação, mas agora eu simplesmente dei de ombros. Eu não estava feliz que eles estivessem lutando. Eu simplesmente não queria mais carregar o peso de escolhas que não eram minhas. Pela primeira vez em 10 anos, minha conta poupança estava crescendo constantemente. Reservei uma viagem de outono para fotografar as folhas mudando. Comprei uma nova câmera profissional. Eu estava aprendendo a cuidar de mim mesma, do jeito que eu cuidava de uma família inteira. Também comecei a escrever novamente, não posts defensivos, mas um blog sobre romper com a dinâmica familiar tóxica. Algumas entradas foram amplamente compartilhadas. Muitas pessoas me enviaram mensagens me agradecendo por dizer o que elas nunca tiveram palavras para expressar. E em uma tarde chuvosa, enquanto eu editava fotos no meu café favorito, meu telefone vibrou com uma notificação de um site imobiliário. O preço caiu 30 mil na propriedade na Rua das Palmeiras, 218. Proprietário busca venda urgente. Olhei para a foto da casa. Telhas escuras, cerca podre, caixilhos de janelas descascando. Costumava simbolizar a pressão do dever e a expectativa. Agora era apenas uma casa esperando para ser resgatada. E eu não era mais a salvadora. Toquei em ocultar notificação. Fechei meu telefone e sorri. Um sorriso suave, mais leve que o ar, mas mais profundo do que qualquer suspiro que eu havia engolido ao longo dos anos. Eu não pertencia mais ali. Em uma tarde de inverno, eu estava caminhando ao redor do Lago da Liberdade, com minha nova câmera. A luz dourada do crepúsculo cortava os galhos nus, lançando raios suaves sobre a água. Parei, levantei minha câmera e capturei a moldura perfeita. Um garotinho correndo à distância, sua mãe atrás dele rindo e gritando. Naquele momento, percebi que algumas coisas não devem ser guardadas, porque elas nunca foram verdadeiramente suas para começar. Eu costumava acreditar que família era algo que você nunca poderia perder, que o sangue era um vínculo inquebrável, mas agora eu sei que o que torna uma família real não é o DNA. É respeito e gratidão. Tinha dado tudo na esperança de ser vista, e em troca, eu me tornei o nome deixado de fora em um testamento. Aquele chamado dramático por se recusar a carregar os fardos dos outros por mais tempo. Eu não estava mais brava. Não, realmente. Eu tinha apenas deixado ir. Eles ainda moravam lá, naquela velha casa agora listada pela 3ª vez e que logo seria posta em leilão caso não fizessem o pagamento. Dizia-se que sempre que alguém vinha vê-la, a Lívia tentava agir como uma dona de casa responsável. Mas quando perguntada sobre registros de manutenção ou contas de reparo, ela apenas sorria sem jeito, porque todos esses anos ninguém nunca a ensinou o que fazer. Eu nunca voltei. Nem uma vez. Minha mãe uma vez me enviou uma carta escrita à mão, selada em um envelope azul familiar, com uma letra que eu sabia de cor. Ela escreveu sobre suas noites sem dormir, sem saber por onde começar de novo. Que seu pai não era tão forte quanto costumava ser. No final, ela escreveu: "Não sei quanto tempo nos resta para consertar as coisas, mas se você estiver disposta, eu ainda estou aqui." Dobrei a carta, não a rasguei, não respondi. Coloquei-a na gaveta embaixo da minha mesa, ao lado de fotos não reveladas e rascunhos pela metade. Coisas que precisavam de tempo para serem compreendidas e aceitas. Eu não as odiava. Eu simplesmente não tinha mais forças para continuar me sacrificando sem ser ouvida. Continuei trabalhando, continuei ensinando, continuei criando e capturando. Até fiz uma pequena exposição de fotos no café de um amigo, exibindo imagens que traçavam minha jornada de cura. Manhãs cedo no parque, luz dourada em ruas tranquilas. As mãos finas de uma senhora idosa segurando uma caneca quente. Uma única flor caída no pavimento rachado. Uma mulher de meia idade veio até mim depois.
Apertou minha mão e disse: Não sei porquê, mas cada foto sua parece estar falando por alguém que ficou em silêncio por um longo tempo. Eu sorri, sem dizer nada, porque ela estava certa. Eu passei minha vida ficando quieta pela paz, pelo papel da boa filha, pela esperança de que dar o suficiente me daria o amor que eu ansiava. Mas agora eu escolhi um tipo diferente de paz. Não aquela que vem da aprovação dos outros, mas de finalmente escolher. Eu aprendi a me amar incondicionalmente. Aprendi a dizer não sem culpa. Aprendi a deixar os outros enfrentarem as consequências de suas próprias escolhas. E o mais importante, aprendi a não olhar para trás. Eles ainda são minha família no papel, na memória. Mas eles não estão mais no centro de todas as minhas decisões. Não sei o que o futuro reserva. Se será uma reunião ou se as coisas permanecerão como estão. Mas isso não importa mais. Porque no final, eu finalmente entendo. Família não é apenas as pessoas que compartilham seu sobrenome. Família são as pessoas que valorizam sua presença. Aquelas que não tratam sua gentileza como um dever. Aquelas que fazem você se sentir visto e escolhido. E se nenhum deles pode fazer isso, tudo bem, porque eu tenho uma família, eu. E eu não preciso procurar em nenhum outro lugar. Minha história não é uma tragédia, é um despertar. Eu já acreditei que o amor e o sacrifício sempre seriam recompensados, que a família era inabalável. Mas a verdade é que ninguém merece ser considerado garantido, nem mesmo pelo seu próprio sangue. Eu aprendi a estabelecer limites, a ir embora quando necessário e a escolher a mim mesma sem arrependimentos. Agora eu vivo com leveza, liberdade e paz. Não porque eles mudaram, mas porque eu mudei a mim mesma. Agora me diz, o que você achou da decisão de Camila? Ela foi muito dura? Ou essa foi a única maneira de realmente se proteger e fazer eles aprenderem uma lição de verdade? Compartilhe suas ideias aqui nos comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.